mito, religião, astrologia, esoterismo. Vamos fazer uma análise neossimplista sobre essas três coisas e se é que elas têm alguma coisa em comum aí. Meu nome é Michael Fell e seja muito bem-vindo ao canal do Trouxa. Seguinte, ó, eu vou recomendar um livro pra vocês. Cadê ele? Acho que tá ali. Que se chama O Mito. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu acho que eu guardei ele lá. Não tá aqui não. Esse livro é o seguinte, ó, é um livro que ele explica o que é um mito, qual que é a função, qual que é a origem de um mito. Os pré-socráticos, aquela coleção dos pensadores, também vai te dar uma base, tá? E tem um debate muito bom do George Peterson com Sam Harris. Eles começam lá em Vancouver, depois, se eu não me engano, vão para Dublin e depois para Londres. Então, assim, são 3 ou 4, não, são 4 vídeos, na verdade, de 2 horas cada vídeo. É muito bom, porque eles vão abordar justamente a função da religião, quais são os perigos e o lado positivo e negativo da religião. Eu vou colocar astrologia aqui no meio, tá? E pra gente entender o seguinte, ó. Eu separo sujeito e objeto, sujeito que interpreta, objeto que é interpretado, tá? E se você parar pra pensar, a gente nem sempre viu o mundo da maneira que a gente vê hoje, tá? Então, a gente teve aí, antes da filosofia, muitas das explicações eram tidas através de histórias que eram criadas para explicar um fenômeno. O mito, ele acontece justamente aí. Você vai ver que em várias culturas eles vão ter mitos sobre a criação do mundo, mitos que vão representar alguns conceitos. E se você for na psicologia, principalmente na abordagem do Carl Jung, que acreditava no inconsciente coletivo, ele vai defender que vários conceitos existem no nosso inconsciente e eles se manifestam para justamente um comportamento aparecer num determinado grupo de indivíduos, né? Então, ó, por exemplo, os gregos lá com Romero, ele tinha várias histórias, né? As Ilíadas, enfim. E você vai ver que existem mitos ali que representam certos conceitos de como um homem deveria se portar, como uma mulher deveria se portar, coisas que deveriam ser incentivadas, coisas que deveriam ser proibidas. O mito ele surge justamente aí, tá? As religiões é a mesma função. Como que surge uma religião? Uma maneira de você criar um senso de identidade e de você ter histórias que sejam persuasivas no sentido de estabelecer conceitos e valores dentro de uma sociedade. Então, por que é tão difícil para tanta gente eliminar a religião da própria existência aí, ou simplesmente deixar de ser religioso? Porque essa estrutura ela tá muito forte. E a gente continua tendo esse conceito mítico aí, ó. Se você for ver nos filmes e seriados de super-herói, a visão do herói, a maneira que a gente tem esses conceitos que são os arquétipos, né? Os arquétipos são os conceitos, as representações são os estereótipos, tá? Então, quando a gente pensa em monstro, em herói, em pai, em mãe, em deuses, tá? Existem alguns conceitos e algumas representações que são comuns até em culturas que nunca tiveram contato. E as religiões também, você vai ver que é muito comum algumas religiões ter um conceito de paraíso, de tormento ou prazer eterno. Algumas religiões vão ter o conceito de os deuses e as figuras são representações do comportamento humano, e aí a gente vai achar, a gente é assim por causa daquele deus, mas na verdade é o oposto. O ser humano criou aquele conceito com base num fenômeno que ele experienciou ali, né? Teve a experiência ali e criou um conceito para tentar entender. Então, ó, eu não quero ofender a sua crença nem nada do tipo. Eu quero que você faça uma análise honesta sobre ela. Às vezes você tem muito apego à sua religião porque é a única que você conhece. Você nunca parou para estudar a mente humana, para estudar outras culturas com visões diferentes. E aí você se prende ao conceito de fé. Então, assim, a fé é eu acreditar em algo que não precisa ser provado ou que nem eu mesmo sei provar. É igual quando a pessoa fala em opinião. Opinião é a conclusão sem premissas. Ah, a impressão que eu tenho é essa, mas eu nem derivei um pensamento daquilo. Tá? E por que eu tô juntando essas coisas aí, astrologia, religião e mito? Porque as três coisas
são maneiras de obter uma explicação, mas não necessariamente elas conseguem ser totalmente provadas de uma maneira racional, que você não tenha que fazer nenhum salto lógico, ou o pior, né, egocentrismo metodológico. Que, por exemplo, quem é muito religioso já está falando, mas você não leu São Tomás de Aquino e as 5 vias do São Tomás de Aquino. As 5 vias já começam problemáticas se você pegar e fazer o seguinte, ó. Tá, a gente morre, a gente nasce, a gente morre, a gente observa isso, a gente tem, né, as ciências naturais que estão chegando ali na origem do universo, né? Você tem as teorias do Big Bang, aí eles falam, não, esquece as ciências naturais, vamos só no a priori. Tá, então, aí ele vai lá no primeiro motor, né? Tudo que se move porque foi movido por uma causa anterior, e aí você vai retrocedendo, vai chegar uma hora que vai ter que ter um primeiro motor. Porra, tem que ter o primeiro motor que tá fora do tempo e espaço aí, e é Deus esse primeiro motor, é ele que deu o start ali. Só que qual que é o problema disso, né? Você tem alguns. Um é essa exceção do primeiro motor só funciona para essa explicação fazer sentido. Aí ele fala, não, mas é lógico o que eu estou falando, né? Porque tem que ter algo fora desse mecanismo para iniciar o mecanismo. Aí que tá, não necessariamente. Você tem um dos pré-socráticos lá que ele vai falar que tudo que existe sempre existiu. E é uma hipótese até que faz muito sentido você parar para pensar. E se tudo que existe sempre existiu? Mas como assim, cara? Nada pode criar algo. O nada, ele não existe. O nada é simplesmente a ausência de qualquer coisa, portanto, o nada não existe. A gente observa coisas que existem e a gente fala, e se não existisse essas coisas que eu observei? Isso é o nada, ou seja, é um conceito negativo, a ausência de qualquer coisa. Mas é impossível até imaginar o nada. Se você fechar o olho e tentar imaginar o nada, uma tela em branco, você já imaginou alguma coisa, tá? Então, ó, não tem como algo surgir do nada porque o nada não existe. Entendeu? Se existe algo, já não é nada, é aquele algo ali que existe. Então, isso traz alguns problemas para essa visão, por exemplo, das 5 vias, né? Porque além de ser uma exceção, você pode fazer a seguinte dedução. E se tudo que existe sempre existiu, o que a gente chama de morte, vida, começo e fim, é na verdade egocentrismo metodológico. Quando a gente fala que a gente morre ou que a gente nasceu, na verdade é simplesmente um estágio de mudança da matéria, no qual essa matéria começa a ter consciência, começa a interpretar fenômenos e criar conceitos, no caso de humanos. No caso da vida, no geral, de plantas e outros animais, é o caso que a matéria começa a consumir e gastar recursos escassos. Uma planta ali consumindo nutrientes e fazendo fotossíntese. Um animal, né, que ele está ciente da própria existência, mas não da maneira que a gente está de criar conceitos e tal. Então, se tudo que existe sempre existiu, faz muito mais sentido pensar nisso do que pensar que algo veio do nada, porque o nada não existe. Aí, nesse caso, eu poderia pensar que toda religião que começa com um start, nada existia, aí algo passou a existir, já estaria refutada essa ideia, porque é egocentrismo metodológico, ou seria egocentrismo metodológico, tá? Pode ser que eu esteja errado, tá bom, gente? Estou fazendo uma dedução aqui com vocês. E astrologia, então? Onde que entra a astrologia? A gente observa comportamentos, a gente observa os astros, né? E aí algumas pessoas impõem que nasceu de tal mês, tem tal signo, com tal ascendente, com tal, enfim, lua, não sei aonde. Essas pessoas têm um padrão de comportamento parecido. O que é ignorado às vezes, tal, ó, isso é importante para você não ter preconceito com nenhuma crença. Se existe a crença, presta atenção nisso aqui, ó. Se existe a crença, existe um fato objetivo que gerou aquela crença. A crença é uma interpretação de um fenômeno. Entendeu? Pode ser que essa interpretação esteja correta ou incorreta, de acordo com a realidade ou em desacordo com a realidade. Então, gente, seja as religiões, sejam os mitos, seja a astrologia aí, são ferramentas que sujeitos criaram para tentar interpretar um fenômeno objetivo. Só que, ao menos que eu faça uma dedução objetiva sobre essas crenças, você simplesmente acreditar ela porque você
quer que seja verdade. E por que muita gente quer que a crença dele seja verdade? Porque ele foi ensinado assim, porque ele gastou muito tempo vivendo sobre a orientação, sobre a direção, sobre o norte de tais crenças. E aí dá um sentimento de defesa do cara assim querer já brigar com outro que coloca a crença dele em xeque, porque muita energia foi gasta e às vezes é um medo de sair de uma zona de conforto, porque não é fácil você se desprender de uma crença. Muita da sua própria existência às vezes está baseada naquela crença em si. Então, quando eu falo para cristão que talvez a crença dele esteja errada, em pessoa que acredita em astrologia que talvez esteja errada, em pessoa que às vezes é muito dogmático aí, eu falo, talvez o que você acha que seja correto esteja errado, seja uma visão política, uma filosofia política, seja uma religião, seja um hábito que a pessoa tem, e fala, velho, talvez isso aí esteja errado. A pessoa às vezes fica brava porque ela gastou muita energia e às vezes ela imagina que sem aquilo ser verdade, a vida dela perde o sentido. Daí vem o apego àquela crença. Então, se você quer buscar a verdade, você tem que fazer. A primeira coisa é admitir que talvez você esteja errado. Eu falo isso em vários vídeos. Pode ser que tudo que eu falei, escrevi, gravei até aqui esteja tudo errado. A busca pela verdade ela é sincera, mas eu estou passivo de erros. Eu posso cometer erros a qualquer momento. Posso ter cometido vários nesse vídeo, inclusive, tá? Então, gente, ó, um mito, uma religião, uma crença em si, ela só existe porque existe um fenômeno objetivo que gerou ela. Então, se você quiser pesquisar de onde vem, você vai ver muitos arquétipos, muitas verdades psicológicas representadas em várias religiões. E aí, é um desafio para você. Você vai perceber que toda atitude, ação, propositada ou não, de todo organismo vivo vai na mesma direção: preservar a própria existência como indivíduo ou espécie. Então a gente vai na direção do que a gente acha que vai ajudar a gente a obter os melhores recursos escassos, para usar esses recursos escassos para continuar existindo. Aí o prazer é uma recompensa quando a gente obtém esses recursos escassos. A dor é um mecanismo de evitar um comportamento. Muitas dos dogmas religiosos vão nesse sentido. Eles achavam que se aquele dogma fosse aplicado, potencializaria a existência da espécie humana ali. Muitos acertaram, muitos erraram. Então, se você pega um dos 10 mandamentos simples, não matarás, é fácil de ver de onde vem isso, né? Uma espécie que fica se matando tem menos chance de sobreviver. Só que ao mesmo tempo tem partes da Bíblia ali que é conivente com a escravidão. Eles colocam ainda assim, um escravo, se eu fugir, faça isso. Podia ter um dos 10 mandamentos, né? Não tenha escravos. Então percebe como hoje a gente entende que é antiético você escravizar alguém, mas no Antigo Testamento, por exemplo, não tinha isso. É só um exemplo, tá? Se eu for falar de Corão e outros livros religiosos, aí a gente fica aqui, faz um vídeo de 10 horas e não fala todas as atrocidades que muitas religiões são coniventes, né? O meu ponto é, não tenha preconceito com crenças. Entenda que se existe a crença, o mito, a religião, existe um fenômeno objetivo que gerou ela. E aí te ajuda a ver de uma perspectiva mais objetiva e menos pessoal. Inclusive, faça isso com a sua própria crença. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha esclarecido. Tá? Falando em livro, ó, quer o meu, tá? O livro físico você consegue pela Wiclap, o link vai estar aqui na descrição, tá? Quer trocar uma ideia comigo, me adicionar no Facebook, no Instagram, pra gente trocar uma ideia? Tá os links aqui do meu Insta e do meu Face também. O e-book, você vai pagar R$ 25 no e-book, tá? Eu mando pra você por e-mail, se você olhar no banner do canal ali em cima, tá? E você pode comprar por Kindle também. O meu livro também está na Amazon, tá bom? Você consegue a versão Kindle dele, ficou muito legal. Muito obrigado por me assistir até aqui e um beijo do trouxa.